Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron. Estamos aqui mais uma vez para falar da eletrodinâmica, que envolve cargas elétricas, né? Que, que oscilam no tempo, cargas elétricas que mudam seu valor no tempo, que propagam-se no espaço. A gente vai falar hoje de um efeito muito conhecido na eletricidade, na eletrodinâmica, né? Que é o efeito que ocorre quando cargas elétricas percorrem algum material condutor e esse condutor oferece uma certa resistência elétrica. A gente está vendo aqui uma lâmpada incandescente. Ela é constituída de um filamento de tungstênio. Esse filamento oferece uma resistência muito grande para a passagem de elétrica, para a passagem da corrente elétrica. Essa corrente ela é forçada a passar por aqui por conta de uma diferença de potencial. Quando ela passa por aqui, ela encontra tanta resistência que o material aquece a temperaturas altíssimas. Tanto que esse filamento ele tem que ser de tungstênio para ele não entrar em ebulição. E é óbvio, todo mundo já chegou perto de uma lâmpada incandescente, embora o objetivo maior dela seja gerar luz, né? A maior parte da energia, a vinda, né, dessa resistência, pelo efeito da resistência, vai embora na forma de calor. Tanto que essas lâmpadas incandescentes são usadas, né, de forma bem natural com os pequenos agricultores que usam para chocar os ovos, né, sem a ave. Chocar os ovos de forma independente, porque gera calor. Então, o que a gente vai ver hoje, ó, é a potência elétrica e o efeito Joule que advém dessa potência elétrica, certo? Então, vamos lá. A gente viu na aula passada que quando a gente tem um circuito fechado e nas extremidades dele, né, a gente insere uma bateria que oferece uma diferença de potencial, que oferece uma tensão elétrica, esses elétrons que antes estavam todos de forma caótica no metal vão sofrer um arraste, né? Essa carga elétrica. Aqui a gente simbolizou a carga positiva, embora a gente saiba que é a carga negativa que anda, né? A carga negativa com os portadores são os elétrons que andam nesse material. Então, esses materiais, essa carga elétrica ela é forçada a ser arrastada por aqui. Embora ela sofra um arraste, né? Ela não anda livremente de um polo ao outro da bateria. Se a gente olhar com mais detalhe a estrutura, a gente vai ver que toda vez que a carga tenta se movimentar, ela vai encontrar obstáculos. Esses obstáculos advêm da própria estrutura da matéria, átomos e moléculas que possuem elétrons que vão impedir, né, por lei de Coulomb mesmo, a passagem desses outros elétrons. Por fim, as cargas conseguem passar, mas elas encontram uma resistência elétrica. Tá? Então, imagina que no intervalo de tempo ΔT, nesse circuito, passou uma carga ΔQ. Tá? Deixa eu dar uma marca-texto aqui. Então, você vai imaginar o seguinte, ó. E no intervalo de tempo ΔT, passou aqui nesse circuito todinho uma carga ΔQ, certo? Tempo total. A gente sabe, já disse várias vezes, e vimos na aula passada que a diferença de potencial, né, nos terminais de um circuito é dada pelo produto da resistência elétrica, que advém dessa resistência pela passagem da corrente elétrica, vezes a própria corrente elétrica, certo? E a gente lembra, né, que a energia elétrica, quando o campo elétrico é uniforme, a energia elétrica é dada pela diferença de potencial. Então, lembra que isso aqui é a DDP, vezes a carga elétrica. Então, se eu estou interessado numa quantidade de carga ΔQ que vai passar, essa carga ΔQ, né, para ela passar, ela vai exigir uma energia ΔE, uma energia elétrica ΔE para passar uma carga ΔQ sob essa diferença de potencial. Isso aqui a gente conhece como energia elétrica, certo? Se eu pegar essa equação e dividir por ΔT dos dois lados, eu vou ter ΔT dividido por ΔT. Se eu olhar bem,
esse ΔQ sobre ΔT, ó, eu vou ter ΔE sobre a energia pelo tempo, o U continua, mas ΔQ dividido por ΔT, vocês devem lembrar, estudando aí, que equivale à corrente elétrica, né? Equivale à corrente elétrica. Então, no final das contas, eu vou ter a variação da energia no tempo, que essa carga, essa bateria, né, vai oferecer aqui, que vai ser gasta na resistência, é dada pela diferença de potencial vezes a carga elétrica. Então, a gente só divide os dois lados por ΔT e sabe que ΔQ sobre ΔT é a corrente elétrica, e reescreveu aqui. Certo? Mas a gente lembra lá da mecânica, né, que surge esse primeiro conceito, que potência não importa. Não importa que tipo de energia você está falando. A potência é sempre a variação da energia dividida pela variação do tempo. Quando essa variação é muito pequenininha, a gente define a potência como a taxa de mudança da energia no tempo. E aí a gente está falando de derivada já, certo? Para fins para facilitar, né? A gente vai definir a potência como ΔE sobre ΔT, a variação da energia no tempo. Ora, isso é exatamente o que a gente tem aqui, variação de energia no tempo. Então, esse ΔE sobre ΔT a gente pode chamar de potência, certo? Então, a potência elétrica é igual a U vezes I, certo? Isso aqui é conhecido como o quê? Potência elétrica dissipada. Tá? Por que potência elétrica dissipada? Porque quando, né, essa corrente elétrica vai passar por aqui, novamente, ela encontra uma resistência do próprio material. Né? Nesse intervalo de tempo em que ela sai daqui e vem para cá, ela gasta uma energia. Então, a taxa com que essa energia é gasta nesse intervalo de tempo é conhecida como potência, e ela é dada pela diferença de potencial vezes a carga elétrica. Agora, é óbvio, né, que a gente vai lembrar que a unidade de potência não importa, né, qual que é, pela definição de potência, ó, energia, a gente mede em quê? Em joules no sistema internacional. Tempo, a gente mede em quê? Segundo. Em particular, joules por segundo é a unidade de medida de potência no sistema internacional. Ele é conhecido como W. W de watts. Tá? Ah, agora você começou a se familiarizar, né? Lembra? Lá no comecinho, quando a gente falou dessa lâmpada, certo? Essa lâmpada aqui, quando você compra uma lâmpada, você quer uma lâmpada potente, você vai para uma lâmpada de 200 watts, certo? Fica que essa lâmpada, a cada segundo que passa, ela é uma lâmpada de 200 joules por segundo. Então, a cada segundo que passa, ela consome 200 joules de energia elétrica. Né? Um chuveiro, né? Chuveirinho lá que você toma banho, né? Cedinho, geralmente um chuveiro é da ordem de 4.500 watts. Olha a potência disso. Significa que a cada segundo que passa, né, esse chuveiro consome 4.500 joules. E aí isso aqui vira o quê? No final do mês? Ah, vai ter que pagar uma grana por isso. Geralmente, pessoal, o calor, ele é o vilão, o herói de tudo que acontece, de todo o fenômeno de movimento na natureza quase. Então, é o calor que leva embora seu grito. Você vai gritar, você vai produzir onda sonora. Essa onda sonora vai agitar o ar ou os materiais que estão ao redor. Essa agitação vai sendo consumida à medida que ela passa pelos materiais na forma de energia térmica. Aquece os materiais. O carro, você usa o que você faz para dirigir o carro? Você usa calor, parte desse calor você transforma em energia mecânica, que é seu carro em movimento, e o resto você joga fora de novo na forma de calor. Então você queima a gasolina, parte dessa gasolina dá velocidade para o seu carro, dá energia cinética, e o que não é consumido dessa gasolina vai embora na forma de calor, pelo escapamento, pelo atrito dos
do carro com o chão, pelo atrito das engrenagens do próprio motor, do próprio carro. E assim vai, certo? Aí nesse caso a gente está falando de máquinas térmicas, né? E a gente pode aproveitar a energia elétrica, né, para produzir outras formas de energia. Então você tem um liquidificador, né? Você tem um liquidificador de 750 watts. Um liquidificador potente, certo? O que ele vai transformar? Ele vai transformar a energia elétrica em energia o quê? Cinética. Vai fazer toda aquela água com aquela polpa do suco se movimente, seja triturado, certo? E você consegue o trabalho que quer, usando a energia elétrica. Então, ó, a gente viu que todo corpo, né, que é percorrido, todo condutor que é percorrido por uma corrente elétrica oferece uma resistência. Essa resistência retira a energia dessas cargas, certo? Retira a energia potencial elétrica dessas cargas e joga fora na forma de calor. Esse efeito é conhecido como efeito Joule. Então, o efeito Joule é a dissipação de energia elétrica. A gente chama isso de potência, quanta energia vai embora no tempo, na forma de calor, certo? E a gente lembra que potência é a DDP, que tem a diferença de potencial, vezes a carga elétrica. Mas a gente lembra também da aula passada, primeira lei de Ohm. E a diferença de potencial também pode ser dada pela resistência vezes a corrente elétrica, os tais resistores ôhmicos, né? Agora, eu sei que potência é a diferença de potencial vezes a carga elétrica, mas eu posso usar essa equação da primeira lei de Ohm para substituir. Ou eu posso substituir no lugar do U, eu vou colocar RI, ou no lugar do I, eu vou colocar o quê? U sobre R. Se eu fizer isso, eu consigo escrever a potência elétrica de outras formas. Eu posso escrever a potência elétrica como a diferença de potencial vezes a carga, ou como a resistência elétrica vezes a carga ao quadrado. Ou como a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Ou seja, né, essas são as formas de você calcular a potência elétrica. Não importa, né, desde que você esteja no sistema internacional, né, que a sua diferença de potencial seja dada em volts, né, que a sua diferença de potencial seja dada em volts e a sua corrente elétrica seja dada em amperes, né, a sua potência vai ser dada, não importa, em watts, ok? Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui. Certo? Esse conteúdo é bem tranquilo. Façam os exercícios que o professor passar. Dúvidas, fórum de dúvidas. Não temos monitor, infelizmente. Dúvidas, professor. Um abraço, até a próxima.